Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, Tu que és a fonte verdadeira da luz e da ciência, derrama sobre as trevas da minha inteligência um raio da Tua claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeia em mim a semente da Tua bondade. Faz-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia. Que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concede-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-te, diligência para te procurar, sabedoria para te encontrar, uma boa conduta para te agradar, confiança para esperar em ti, constância para fazer a tua vontade. Orienta, meu Deus, a minha vida, concede-me saber o que tu me pedes e ajuda-me a realizá-lo para o meu próprio bem e o de todos os meus irmãos. Amém. Bom, continuando então com o vídeo, estamos estudando agora toda a primeira parte do Catecismo da Igreja Católica, dedicada a ela à reflexão sobre o credo, que nós rezamos todos os domingos na missa. Essa primeira parte também está dividida, igual à quarta parte, em 2 sessões, e cada sessão também tem suas subdivisões. Estamos na primeira sessão, que traz o título Eu Creio. Então, é um estudo sobre a fé. Mas, o que significa crer? Agora já vimos o primeiro capítulo, especificamente sobre a fé, e vamos iniciar agora todo o segundo capítulo, que traz o título Deus ao encontro do homem. Ou seja, agora é sobre a revelação de Deus. Primeiro capítulo sobre a fé, segundo capítulo sobre a revelação de Deus. Estamos no número 50. Primeira coisa que o Catecismo da Igreja Católica tem cuidado de dizer é o seguinte: existem 2 tipos de conhecimento de Deus. Podemos conhecê-lo pela luz natural da nossa razão, pela inteligência humana, e podemos conhecê-lo também pela fé. De qualquer forma, seja pela luz natural da razão, seja pela fé, é sempre Deus que vem ao encontro do homem. O caminho mais árduo, mais difícil, é sempre o caminho pela luz natural da fé. Melhor, pela luz natural da razão. Não podemos prescindir, porém, da razão humana. A razão humana é importante. São João Paulo II, numa encíclica que ele escreveu, ele disse que o homem conhece a Deus com as 2 asas, a razão e a fé. Mas é claro que a fé, no conhecimento a Deus, é muito superior do que a razão. Então a fé, a razão vai até um certo ponto. A partir dali ela não consegue passar no conhecimento, na experiência de Deus. Então a fé é como se ela tivesse que pegar a razão pelas mãos e fazê-la se levantar cada vez mais, se abrir, se abrir, se abrir, porque a razão humana é muito fechada. Então ela precisa se abrir melhor para o conhecimento de Deus. Então é a fé que ajuda a razão humana a se elevar sempre mais, né? Agora, é possível conhecer somente pela luz natural da razão? Com certeza. O Catecismo da Igreja Católica está afirmando. O homem que com honestidade sinceridade de coração, ou poderíamos dizer, honestidade intelectual, deseja conhecer a verdade, chegar ao conhecimento desse Deus, a sua existência, contemplando as obras de Deus, ele pode chegar. Mas existe uma outra dimensão do conhecimento, uma outra ordem do conhecimento, diz o Catecismo, que para que ele atinja esse conhecimento, ele não consegue por suas próprias forças, que é o quê? O da revelação divina. Então Deus revela o mistério da sua vontade, Deus revela o mistério do seu amor, Deus revela o mistério da sua bondade. Então Deus tem que revelar. É Deus que vai ao encontro do homem para que o homem tenha capacidade de conhecer, amar e ir ao encontro de Deus, né? Para conhecer o mistério de Deus, através de Jesus, na força do Espírito Santo. Tá? Bom, então, o Catecismo agora vai passar a falar especificamente sobre a revelação de Deus. Estamos no número 51. O que é Deus revelar o seu desígnio benevolente, o seu desígnio de amor, como eu disse anteriormente? E aí no número 51, o Catecismo cita o Concílio Vaticano II, na sua Constituição Dogmática, Dei Verbum, ou seja, a Palavra de Deus. Então ele diz assim:
Aprove a Deus, na sua sabedoria e bondade, revelar-se a si mesmo, dar a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o qual os homens, por meio de Cristo, que é o Verbo encarnado, têm acesso ao Pai, no Espírito Santo, e se tornam participantes da natureza divina. Um texto pequeno, mas extremamente rico e denso, e a partir dele, o catecismo agora vai refletir, iluminado, claro, também, aí magistério da Igreja Sagrada Escritura, sobre essa dinâmica da revelação e o que ela significa. Não é? Bom, só relembrando o número 51, temos aqui: Deus quis livremente revelar-se a si mesmo, porque, na sua bondade e sabedoria, deu a se conhecer ao ser humano o mistério da sua vontade. Por meio de Cristo, que foi o Verbo encarnado, os homens então agora têm acesso ao Pai, porque haviam desconhecido o mistério do amor do Pai, então Jesus nos deu a conhecer esse mistério, mas tudo isso acontece na força do Espírito Santo. Com qual objetivo? Para que o homem se torne participante da natureza divina, ou seja, se torne participante na sabedoria, na bondade, no amor de Deus. Número 52. O catecismo então começa a dizer: mas Deus habita numa luz inacessível. A morada de Deus é inacessível ao homem. O homem não pode chegar com suas próprias forças. E exatamente por isso, Deus se comunica ao homem. Comunica o quê? A sua própria vida divina, o seu ser. Ele se dá a conhecer, a sua vida interna. Agora Deus dá a conhecer ao homem, mas de forma livre. Né? Deus criou os seres humanos livremente. Então ele se dá livremente a conhecer. Ele não tem obrigação de fazer isso. A sua liberdade, ele no seu amor, na sua sabedoria, na sua bondade, se deu livremente a conhecer. Né? Para quê? Para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus, filhos adotivos, através do seu Filho Jesus. Jesus, então, ele é a imagem do Pai. E nós somos feitos à imagem de Jesus Cristo. Então, Jesus é a imagem do Pai e nós somos imagem da imagem. Quem é imagem é Jesus. E nós somos, então, uma imagem dessa imagem, a imagem de Jesus no mundo. Né? Então, nós somos filhos. Jesus é o filho natural, digamos assim, de Deus. E nós somos os filhos adotivos, mas amados. Igualmente, o Pai ama o seu Filho Jesus, ele ama cada um de nós. Então, a partir do momento que Deus se revela, revela o seu ser, revela o seu amor, revela a sua vida, ele quer tornar o homem capaz. Veja, é Deus que torna o homem capaz de responder a essa revelação, a esse diálogo que ele fez conosco através da sua revelação. Não só responder a ele, mas nós podemos a ele responder também nesse diálogo, podemos conhecê-lo e podemos amá-lo. Então é Deus que nos dá a capacidade de respondê-lo, conhecê-lo e amá-lo. Para além de tudo que seriam capazes por si próprios. Pela nossa inteligência humana, vamos voltar lá no número 50, temos capacidade de conhecer a Deus e responder a Deus? Temos, mas é uma capacidade muito limitada. Se nós o respondemos porque Deus vem ao nosso encontro com a luz da fé, a nossa capacidade aumenta muito, porque é Deus que nos toma pelas mãos e nos dá essa capacidade desse diálogo. A revelação de Deus conosco é esse diálogo, o diálogo de amor. E como é um diálogo, ele fala sobre ele e nós agora temos que responder a esse diálogo, ou dizendo sim, ou dizendo não. Mas Deus nos dá a capacidade de responder também livremente. Né? Bom, número 53. Então, a revelação, ela se realiza como? O catecismo diz, através de ações e de palavras. Então, não só Deus se revela através das palavras que ele diz no seu Filho Jesus, mas também em tudo aquilo que ele faz. Essa é a pedagogia divina. Deus vai aos poucos, pegando o homem pela mão, gradualmente, revelando o seu mistério, revelando a sua vontade, revelando o seu amor. Ele vai preparando o homem por etapas. Vejamos lá, desde o Antigo Testamento até a vinda de Jesus. Ele foi se revelando aos poucos, preparando o coração humano para receber a plena revelação através do seu Filho Jesus Cristo. Nessa revelação, a gente fala sobrenatural, que está além dessa natureza. Né? Deus revela a si mesmo. Olha o que diz Santo Irineu de Leão, no seu livro Adversus Hereses, ou seja, contra os hereges.
Santo Irineu de Leão fala várias vezes desta pedagogia divina, sob a imagem da familiaridade mútua entre Deus e o homem. O Verbo de Deus habitou no homem e se fez filho do homem, para acostumar o homem a aprender Deus e Deus a habitar no homem, segundo o beneplácito do Pai. Então, coloquemos tudo isso nas mãos da Virgem, que ela nos ajude a vivenciar essa revelação de Deus, do seu mistério, do seu amor, produzindo em nós cada vez uma vida cristã mais autêntica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fiquem na paz de Deus.